Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos, e a proposta desse canal é o lançamento de uma resenha de uma peça de teatro a cada 15 dias. E nos intervalos nós vamos publicar uma entrevista com alguma pessoa, algum profissional envolvido nesta montagem. Este canal tem a idealização e o texto de Ronaldo Lazakovitsky, fotos de Ronaldo Gutierrez, que atua na área de teatro e moda, e locução de Maurício Faria. Vem com a gente e vamos ver o que o canal Teatro Entre Fotos reserva para você. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Hoje nós vamos conversar sobre o espetáculo Condomínio Wisniewski. E é para isso que nós convidamos então Clara Carvalho. Ela é bailarina, formada em letras, tradutora, atriz, diretora e professora de teatro com mais de 30 anos de profissão. Só no núcleo artístico do Grupo TAP ela está há 32 anos. Especialista e pesquisadora do dramaturgo, poeta e jornalista Matei Wisniewski. E você é nosso convidado, portanto, vem com a gente. Bem-vinda, Clara Carvalho. Obrigada, é um prazer estar aqui no canal, falar sobre teatro, falar sobre cultura, conversar com vocês. Prazer. Eu inicio, então, o nosso bate-papo aqui, agradecendo imensamente por você estar fazendo parte aqui um pouquinho do nosso canal Teatro Entre Fotos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos falar sobre a peça Condomínio Wisniewski, e a primeira curiosidade é saber como Matei Wisniewski, um dramaturgo romeno naturalizado francês, chegou em suas mãos e como foi trazer suas obras para o palco brasileiro. Eu conheci o Matei, o primeiro texto do Matei chegou nas minhas mãos em 2014, através de um ator que é muito meu amigo, que fazia essa oficina de atores lá no Grupo Tapa comigo, que é o Emílio Moreira. A gente estava fazendo uma oficina sobre Tchekov, a gente estava trabalhando as três irmãs do Tchekov. E era uma galera toda muito apaixonada pelo Tchekov e tal. E ele botou na minha mão, trouxe claro, disse, olha, esse texto aqui é incrível, eu queria te mostrar, porque tem todos os personagens do Tchekov vindo cobrar do autor, na hora que o autor está morrendo, cobrar do autor os seus destinos desgraçados, infelizes, todas as histórias muito doloridas que o autor criou para eles. Então, era uma espécie de um carrossel dos personagens em torno do autor moribundo. Né? O Tchekov morreu cedo, morreu com 44 anos, então eram os personagens, era muito engenhoso o texto, muito bacana. Aí eu me animei, achei muito bom mesmo, quis fazer com os atores lá dessa oficina, convidei a Denise Weinberg para dirigir comigo, porque ela também adora o Tchekov. Nós inscrevemos na primeira edição do Prêmio Zé Renato e nós ganhamos o Prêmio Zé Renato e montamos essa peça em 2015, com fotos do Ronaldo Gutierrez, maravilhosas. E esse espetáculo foi indicado para o Prêmio APCA de melhor direção, melhor espetáculo, ganhou um Prêmio Shell de iluminação para o iluminador Wagner Pinto. Assim, trouxe muita alegria para a gente. E aí eu me apaixonei pela obra do Wisniewski, que tinha sido editada aqui no Brasil pela Realizações. Eles vinham editando todo ano 2, 3, 4 peças novas do Matei. E eu comecei a ler, né? Eu gostei muito, comecei a ler e vi que ele tinha uma dramaturgia que conversava muito com a dramaturgia do Beckett, do Samuel Beckett, do Tchekov e do Ionesco, do Teatro do Absurdo do Ionesco, que também é romeno. E eu montei uma oficina na sequência com essa peça do o Teatro Decomposto, que são várias peças curtas, e essa oficina durou 5 meses, depois a gente fez outra de mais 5 meses, e foi dessas oficinas do Teatro Decomposto que surgiu a ideia de fazer o espetáculo Condomínio Wisniewski, com os melhores exercícios de alguns atores, que alguns atores trouxeram, sabe? Então, e aí eu fui lendo, né? Fui lendo as peças do Wisniewski, tem algumas que Paparazzi, eu adoro, A Palavra Progresso, eu adoro, tem umas que a gente gosta mais do que outras. E tem essa última, que é uma peça sobre a imigração, né, atual, que está acontecendo na Europa, que chama Migrantes, que é uma peça muito legal também, que a qualquer hora vai ser montada aí, que ela é super bacana. E chegou para mim dessa forma, através de um ator amigo, e aí eu
me apaixonei pelo jeito dele escrever. Ele é um cara acessível, inclusive você pode escrever para ele, ele responde. Ele é uma pessoa muito interessante, o Matheus. Então é muito legal, assim, lidar com ele. E aí você já conta um pouquinho como é que foi feito, porque a gente diz assim, ela costurou pequenos monólogos, né, de Wisniewski e construiu o condomínio Wisniewski, né? Mas aí você já diz isso. E trabalhar esses atores e colocá-los no palco, qual a dificuldade disso? Mesmo sabendo que alguns já traziam, né? Já vinham de peças pequenas e aí fizeram parte do condomínio como um todo. Todos os atores que estão ali estavam nas oficinas, né? Eram muito mais, mas aqueles ali eu acho que trouxeram os trabalhos mais interessantes. Mas o que acontecia? Esse teatro decomposto são peças soltas. Elas têm uma temática parecida, mas elas são peças que não têm uma ligação entre si. Então, à medida que a gente ia trabalhando aquilo, foi vindo na minha cabeça a sensação de que aqueles personagens era como se eles formassem um condomínio de um prédio meio do Gaudí, um prédio com uma arquitetura meio maluca, meio vegetal, meio orgânica, sabe? E eles fariam parte desse lugar, eles não conversariam entre si, mas eles estavam juntos numa busca de aplacar a solidão, nas suas obsessões, né? Eu juntei aqueles 6 personagens, né? Acho que eram 6, e a narradora. Eu construí a narradora a partir de um personagem que era uma corredora. Era uma mulher que não conseguia mais parar de correr. Ela começava a correr e nada mais parava ela. Então, eu transformei esse personagem numa escritora, que não conseguia parar de escrever. Uma mulher que não parava de escrever. E essa narradora era, digamos, o fio condutor da apresentação de cada um desses personagens, até que no final eles chegavam juntos todos no mar. Então, a peça tem um caráter de pesquisa física, porque ela é muito trabalhada fisicamente, ela é uma peça, ela é quase uma dança, né? Ela é um verbo dança, ela é uma espécie de teatro-dança, né? Tem uma pegada, assim, eu acho que tem muita coisa assim de teatro, desse teatro físico da Pina Bausch, alguma coisa lá do Tadeusz Kantor, que ficou no meu inconsciente, sabe? O cenário é só uma mesa, essa mesa é trabalhada de um monte de maneiras, ela vai sendo virada, desvirada, fica em pé e tal. E foi em cima das habilidades do que cada ator trouxe. Eu fui marcando e selecionando o repertório de cada um desses atores, né? Com os temperamentos de cada um deles, né? Que são pessoas muito diferentes. Isso é muito bacana, são físicos diferentes, são texturas diferentes, né? Isso é muito diferente do balé clássico, por exemplo. O teatro lida com a diferença. Um é alto, o outro é baixo, um é velho, o outro é moço. E isso é ótimo. É ótimo que seja assim, sabe? Então, a peça é minha e dos atores. E nessa construção a gente teve um privilégio, uma sorte de ter o Mal Machado, que criou a música junto com a gente. Ele frequentava os ensaios diariamente e ele se apaixonou por aquilo e criou aquela música junto com a gente. E eu criei também nesse espetáculo, foi uma ideia que a gente foi tendo, um trabalho de coro. Então, se tem um ator que está no seu solo, tem um coro atrás, um coro físico que vai acompanhando essa história que está sendo contada. Ele vai ecoando no corpo dele, desse coro, a história que aquele solista, que o corifeu está contando lá na frente. Essa estrutura do coro é uma estrutura muito bonita. Eu sempre achei muito... Isso tinha um pouco lá na máquina Chekhov, já existia um pouco essa ideia, mas esse espetáculo do condomínio ele é em cima desse coro humano, sabe? Você, como especialista e pesquisadora do Wisniewski, ele deu uma entrevista aqui para um jornal do Brasil, né? E ele disse o seguinte, as palavras dele, né, de Wisniewski, abre aspas, meu teatro é frequentemente político, mas não realista. Conto histórias de amor
mas dentro de um registro onírico. Falo da sociedade contemporânea, mas de uma maneira grotesca. Detesto o didatismo e a falta de poesia. Na sua opinião, isso define Wisniewski? Este é Wisniewski? Este é Wisniewski. Eu acho que ele está bem definido aí. Essa questão do onírico, que está em todos os textos dele, né? Ele é um autor não realista, ele não propõe nenhuma cena realista, tem sempre um escape, tem sempre alguma coisa que não é tão concreta. A poesia escapa, né, nas frestas de tudo que ele faz. E tem esse cunho político, ele tem peças que são mais políticas, obviamente políticas, assim, sabe? E peças que são mais oníricas. Eu acho que ele tem essas duas vertentes. Né? Por exemplo, eu dirigi uma peça chamada Ricardo III, ou Cenas da Vida de Meyerhold, também ano passado. E essa é uma peça que discute mais a questão política do Meyerhold, que foi preso lá pelo governo stalinista, né, que foi um grande pensador de teatro. Ela tem muita poesia também, mas ela é marcadamente política. O Condomínio é uma peça, é uma meditação poética, é completamente outro registro, né, sabe? E o Wisniewski, mesmo quando tem alguma coisa romântica, é sempre num registro onírico. Ou grotesco, mas o grotesco está presente também nesses textos do Condomínio. Mas, por exemplo, no Ricardo III é brutal isso daí, né? A personagem que está grávida, ela tem um filho que é um boneco horroroso que já nasce fardado, que é uma marionete grotesca, né? Isso fica super, assim, é uma coisa assim chocante, é muito bacana. Essa definição que ele deu dele mesmo é muito boa. Traduz bem quem é Wisniewski. Traduz quem é o Wisniewski. Eu não posso deixar de falar no que nós estamos vivendo, que já virou um clichê, que é pandemia, né? Mas eu quero falar, na verdade, com você, Clara, sobre um pós-pandemia. Existe um projeto considerando a continuidade das obras de Matei Wisniewski para o teatro? Existe. Eu tenho muita, assim, de minha parte, eu tenho muita vontade de montar uma peça dele chamada A Palavra Progresso. A Palavra Progresso, o título inteiro é o título comprido. A Palavra Progresso, na boca da minha mãe, soava terrivelmente ridícula. É uma peça sobre um conflito, sobre aqueles conflitos do leste europeu, né, de povos irmãos que se entrechocam e se destroem. É uma peça contra a guerra, qualquer guerra, né, palestinos e judeus, todos esses conflitos que não têm fim. E é linda a peça. Eu vejo sempre assim uma coisa muito de terra, sabe, um chão de terra. Os mortos saem da... É muito bonita essa peça. Eu tenho muita vontade de, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, fazer esse texto. Assim, ele está sendo elaborado assim, na minha cabeça. Então, sabe? Podemos esperar. Sim, podemos esperar. Acho que ele vem. Clara, assim, eu gostaria que você me dissesse, o canal Teatro Entre Fotos, ele pode ajudar com a divulgação das artes teatrais, na sua opinião? Ah, com certeza. O canal Teatro Entre Fotos, eu acho que veio para ficar, porque tem esse registro maravilhoso do Ronaldo Gutierrez, né, das fotografias que contam histórias, porque o diferencial do Ronaldo é que as fotos dele, além de serem lindas, elas contam histórias, né? Elas são um registro preciosíssimo dos espetáculos. Assim, os atores amam as fotos, e diretores amam as fotos do Ronaldo, elas são espetaculares. E eu acho que é um lugar, né, o Teatro Entre Fotos, de ter o registro das peças, que afinal é o que existe do teatro, porque o teatro é muito efêmero. O que fica de uma peça são essas fotos, esses registros de vídeos muito bonitos também, que às vezes acontecem, né? Mas é fundamental. Aqui é um fórum informal e muito bacana de aproximação do teatro com o público, de quem faz teatro com quem assiste, né? Tendo essas fotos que às vezes são muito mais eficientes do que um vídeo, do que uma gravação. Uma sequência de fotos, ela pode dizer, as fotos do Ronaldo são assim, elas contam muito mais uma história, às vezes, do que um vídeo, sabe? Então, eu acho que esse canal aqui, Teatro Entre Fotos, é
é muito importante. Nossa, eu acho um ganho que a gente teve. Essa pandemia, esse confinamento, trouxe alguns benefícios para a gente. Esse é um dos benefícios que tem que ficar, sabe? Nós ficamos gratos aí pelo seu elogio, e agora eu deixo um espaço para que você deixe alguma coisa aqui, que você fale alguma coisa para os seus espectadores, seguidores e seus fãs. Então, eu quero dizer que eu acredito que o teatro vai continuar. Nós vamos sair daqui a pouco lá do outro lado, voltando a nos encontrar, a gente vai voltar a estar juntos, porque vai talvez ter que espaçar os espectadores por um tempo até essa vacina aparecer. Eu acho que ela vai aparecer, porque o mundo inteiro está buscando isso, é muita gente inteligente pensando ao mesmo tempo. Não é possível que isso não seja encontrado. Mas mesmo antes de existir a vacina, com esse espaçamento de público, enfim, com as precauções que a gente tem que tomar, nós vamos continuar a existir, né? O teatro já sobreviveu a tudo, desde a Grécia, desde de uma antiguidade tão remota. Então, eu confio, eu sei que a gente está vivendo um intervalo, com linguagens aparecendo, mas o teatro de estar junto, o teatro ritual, daquele encontro, que é uma vez só, que tem que estar todo mundo ali presente, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar daqui a pouco. Muito bem. Clara Carvalho, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu quero te agradecer, e nós ficamos aqui, claro que ansiosos para ver as coisas novas que vêm por aí, por parte de vocês, e acreditando também no teatro, porque senão não faria sentido criar este canal Teatro Entre Fotos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Para vocês que nos acompanharam, lembrando que toda segunda-feira a gente tem novidades aqui no canal Teatro Entre Fotos. Esperando que você entre lá, deixe seu like e que você faça parte aí do nosso canal, que seja avisado aí todas as novidades que nós temos para vocês. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Mais uma vez, obrigado, Clara Carvalho. Obrigado. Tchau.